Boa noite, queridas chamas gêmeas. Tudo bem com o som? Agora já estou com o hábito de perguntar. Tudo bem, né? Estou aqui dentro da minha nave, junto com o meu astronauta. Estou criando meu paraíso particular, cheio de alegria, de luz, de manifestação, dentro de um enredo que caiba o amor tão maravilhoso, incrível, que é este amor das chamas gêmeas que transborda no nosso ser. Eu ainda fico maravilhada com todo o processo que a gente vai passando. Antes disso, sejam bem-vindos, bem-vindas ao 7º dia da nossa 18ª jornada de alinhamento espiritual e energético de 21 dias, onde estamos particularmente nesta jornada alinhando os nossos 7 corpos. 7? Não porque precisamente sejam 7, apesar de existir conjecturas e estudos que apontem para isso, mas o 7 da perfeição, eu acho que cabe mais nessa interpretação quando falamos de alinhamento. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse dia, que já podemos sentir esse dia, essa noite, desse dia maravilhoso. Por acaso hoje é dia 17? É. Vocês podem não acreditar, mas até este momento eu não tinha ainda percebido o número deste dia 17. Mas, diante de todas as sincronicidades que aconteceram nesse dia, eu acho que os maravilhosos mentores espirituais e mestres estavam o tempo inteiro tentando alinhar todas as informações com esse dia. Mas eles falaram assim, vamos deixar ela perceber só quando a gente começar a jornada e esse 7º dia, nesse dia 17, e que traz, mais uma vez, a frequência da iluminação. E como todas as informações elas vão chegando progressivamente, na medida que a gente vai se abrindo em obediência para escutarmos as vozes dos mestres que nos comandam nessa jornada de ascensão, para hoje nós recebemos as informações desse 17, desse 717 da iluminação, e a rendição já virou quase que uma monotonia diária, nos encontrarmos com o 339. Ele quase que virou um número obrigatório para que a gente esteja vivenciando os nossos dias, nos rendendo cada vez mais. Mas, para trazer ainda mais informação para este movimento e a certeza de que existe uma manifestação em curso e que nós juntos aqui, na medida que vamos entrando em fase de vibração, com a ressonância do nosso próprio amor e da nossa conexão com o divino, essas mensagens vão se desdobrando como mágica, trazendo informações. E antes de começar, eu me deparei com algumas situações. Uma querida chama gêmea que já participou dos nossos trabalhos e continua nos seguindo, ela mandou uma mensagem no inbox do Instagram falando, olha, o que este espiritualista está falando parece muito com o que você fala nas jornadas. E ela me mandou essa mensagem e eu, antes de começar a jornada, fui intuída a abrir esse vídeo de 2 minutos de duração, talvez. E eu ouvi, e tinha muitas coisas de fato que ressoavam com aquilo que a gente faz sobre o processo de ascensão e de iluminação das chamas gêmeas e de todas as almas viventes, especialmente com quem vem
para ter o desafio de fazer a iluminação de cada ponto dessa energia quando conhece a sua polaridade oposta. E eu fui dar uma olhadinha de 30 segundos nos comentários, porque, como diz o meu gêmeo, não aguento escutar mais que 30 segundos. Ele é metido a esse ponto. Qualquer coisa que eu mando para ele, ele escutei. Não consigo escutar mais de 30 segundos. Aí eu fui ler e, de repente, me deparei com pessoas que diziam viver na quinta dimensão, se degladiando nos comentários por conta de uma opinião divergente. Um acreditava na Torá, outro acreditava que Jesus tinha sido morto pelos romanos, outro pelos judeus, e ali eles começavam a se agredir, colocando em jogo o princípio do amor para defender as suas ideias. Isso me fez lembrar um versículo dito pelo próprio Jesus, quando ele falou assim: nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. E depois que eu vi aquilo, falei, deve ter algo para a gente trazer nesse ensinamento e nessa introdução. Eu fui até o vídeo que nós postamos hoje, maravilhoso, da introdução da nossa tutoria da mesa de cura de domingo, que nós disponibilizamos no YouTube. E tinha um comentário de uma querida fazendo o seu comentário e a sua visão sobre um aspecto do vídeo. E no final, ela fala: quando nós nos curamos, essas coisas não nos afetam mais. E eu quero dizer para você se tranquilizar, porque isso não é verdade. Eu quero dizer para você que se você se afeta, significa apenas que você está convivendo com duas naturezas: a natureza espiritual e a natureza carnal, humana, que você vai sempre conviver com as duas. À medida que você vai se elevando em consciência, você vai ganhando mais consciência dos processos, essas coisas elas vão diminuindo o seu grau, mas não chegou ainda neste patamar de você não ser afetado em nada, porque a partir do momento que você decai para uma terceira dimensão, toda a sua estrutura energética, ela é afetada. Independente, você pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo, que em muitas situações, muitas coisas irão sim te afetar. Agora, a diferença de quem está desperto e no caminho da autoconsciência, e no caminho espiritual, e no caminho da ascensão, é o que você faz com o que te afeta. Deixar de sentir não é possível. E se alguém me disser que já deixou de sentir, ou você é um psicopata, ou você já está sentado à direita de Deus, onde Jesus está depois da sua glorificação, porque o próprio Cristo, que não tinha memória de dor, ele, quando via uma injustiça manifestada, a humanidade do genoma humano se manifestava e vinha a manifestação e ele era, sim, afetado. O que você faz com o que te afeta é que vai determinar se você vai ficar parado, estagnado nessa humanidade limitante ou se você vai ascender a níveis mais altos da sua espiritualidade, se tornando assim um ser
que tem domínio tal, que sempre faz as melhores escolhas, ainda que tenha que morder os lábios, ainda que tenha que derramar um choro, como aquele que Jesus derramou no Gólgota, quando estava para ir para a sua paixão, que o seu próprio suor se tornou em sangue. Quando você tem uma humanidade convivendo com um espírito, não existe possibilidade da injustiça ou de você ser afugentado com uma atitude de injustiça e de ingratidão, que isso não vai te afetar em algum nível. E reconhecer a sua humanidade é o passo para você ascender a níveis mais elevados da tua espiritualidade. Não existe uma espiritualidade ascensionada sem o reconhecimento de uma humanidade frágil, falível e muitas vezes vulnerável ao que o outro te faz. Inclusive, um dos princípios do amor, aquele incondicional que se entrega, é a vulnerabilidade do amor. A característica da vulnerabilidade do amor, um estado de entrega, onde você chega ao ponto de confiar. A diferença é que quando você vai ascendendo espiritualmente, você vai determinando o que mora em você e o que não tem o direito de ficar mais do que 10, 15, 20 minutos dentro de você para que você avalie imediatamente, muitas vezes aos prantos, entregue aquilo para que a ordem divina coloque tudo no lugar. Conviver com as duas naturezas, a espiritual e a carnal, é um lugar de desconforto, muitas vezes, que todos os ascensionados estão passando e vão continuar passando. Não existe esse lugar de estar absolutamente curado e livre das fragilidades que muitas vezes situações desafiantes promovem a você. Ainda que você já se sinta, muitas vezes, dentro de um patamar emocional onde as suas escolhas vão criando novas conexões, novos lugares que não te colocam mais tão disponível a essas energias e a essas fragilidades. Ainda assim, reconhecer a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade e, muitas vezes, até se ancorar um pouco nela. Faz muito bem para você. Admitir a sua sensibilidade, senão pode ser que nesse caminho que você chama de cura, você se embruteça. E aquilo que você chama de não sentir mais ou não afetar mais, seja uma grande insensibilidade. Tome cuidado. Muitas vezes se permitir sentir sim, por que não? Sentir sim quando passamos situações desafiantes, quando esperamos algo e recebemos outra coisa, e não entregar o outro, colocar o outro como um algoz, mas se responsabilizar pela sua parte, não se culpar, mas se responsabilizar e se permitir sentir. O caminho da iluminação passa, sim, por tudo isso. Passa por esses lugares desafiantes. Passa por esses lugares de, muitas vezes, viver uma situação kármica, onde essa situação que você achava que já estava resolvida é trazida para você novamente e você se pega sentindo tudo de novo.
aquilo que você achava que já estava resolvido. E se você for para esse lugar de achar que nada te afeta, você vai descredibilizar todo o caminho que você fez até então. Agora, se você tiver a responsabilidade de olhar para a sua humanidade e conversar com ela, já de um outro lugar, olhando e falando, o que está doendo aí? Vamos trazer luz sobre esse lugar. Este é o processo de iluminação. Se não fosse assim, não seria um processo. Você já estaria, como nós falamos, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui e passou por toda a história que nós conhecemos, e depois teve o momento da cruz, no terceiro dia ele ressuscitou, e depois de ressurreto, ele ainda passou 40 dias ensinando sobre o reino, ensinando que o reino estava dentro, desafiando aos seus discípulos para que ele fizesse o mesmo que ele fez. E depois de 40 dias, Jesus foi ascensionado, glorificado, e aí sim, a ascensão dele foi manifestada junto aos seus discípulos, quando ele foi assunto ao céu e uma nuvem foi escondendo o seu corpo até que ele subiu para as alturas, glorificado. E aquelas atitudes dos vendilhões do templo, ou mesmo as atitudes daqueles que traziam uma mulher em flagrante adultério, e que Jesus sentia o que ela estava sentindo. E sim, ficava afetado a ponto de defender aqueles menores. Os pobres, como ele mesmo falou, sempre tereis convosco. Quando ele pedia proteção para as viúvas e para os órfãos, Jesus chorou. Mesmo diante de Lázaro, que ele, com a sua proeminente visão biônica, poderia saber que dali a alguns minutos ele mesmo ressuscitaria aquele homem que estava há 4 dias morto. Vendo a dor de Marta e Maria, suas irmãs, Jesus chorou. Jesus se afetava, sentia. Isso é parte do processo e da própria humanidade. E nós estamos aqui exatamente vivendo esse processo de ascensão espiritual. E hoje, neste 7º dia da 18ª jornada, no dia 17, nós estaremos mais uma vez sendo visitados pelo código 717 da iluminação, que hoje, especialmente, será trazido pelo próprio Mestre glorificado. Quando ele ratifica a nossa paixão, quando ele ratifica o nosso corpo de dor, e quando ele diz para você, não é proibido sentir. Você pode sentir, pode doer. E você pode soltar essa dor hoje, para que você ilumine um pouco mais desses lugares que ainda doem em você. Ou dessas situações que parecem que não têm fim. Ou dessas situações que se repetem
E você muitas vezes se questiona por que que isso está acontecendo comigo de novo. E eu mais uma vez vou me expor. Eu vou falar para vocês de um grande calcanhar de Aquiles que eu tive a minha vida inteira. E eu hoje declaro que esse ciclo acabou na minha vida. Eu, muitas vezes na minha jornada, ou na minha vida, ou nos meus sonhos, muitas pessoas se aproximavam de mim e pareciam me apoiar nos meus projetos, nos meus sonhos. E daí a pouco, aquelas mesmas pessoas que estavam me apoiando, elas me viravam as costas, totalmente. E muitas delas me apunhalavam pelas costas. E se você descobrir um segredo para você não sentir nada diante dessas situações desafiantes, você me conta, que eu quero tomar esse elixir, porque eu ainda não tomei, mas eu já sei lidar com isso muito bem. E hoje, assim como eu quero declarar o final deste ciclo, eu quero que você também olhe para alguns ciclos na sua vida que estão se repetindo de dor, de coisas que se repetem, que parece que você tem que vivenciar a mesma dor com outros personagens, ou muitas vezes com os mesmos personagens. E isso provoca um desajuste na sua energia, um sentimento de que parece que você está desconectada da espiritualidade, ou parece que você não andou nada até então. Eu quero que você revisite esses lugares, ou que você permita que a espiritualidade maior traga você para este entendimento e esta consciência hoje, para que você ilumine esses lugares. Eu tive muitas dessas histórias de repetição, muitas histórias dessa de repetição, até o ponto que eu, de fato, tenho muita facilidade hoje para soltar as pessoas. Eu tenho muita facilidade de deixar as pessoas irem. Só que chega um momento que você não quer mais que as pessoas tenham que ir sempre. Você quer manter uma conexão movida pela espiritualidade maior e não mais por karmas e desajustes. E eu declaro firmemente que nós chegamos nesse nível, que nós alcançamos esse nível. Porque o próprio Espírito que Jesus, quando ascendeu, falou: eu vou, mas eu vou deixar o meu Espírito. E hoje também, antes de nós começarmos, eles me desafiaram muito. Porque eles me falaram que alguns de vocês seriam hoje batizados com esse Espírito. E eu falei, como eu vou falar de batismo? Batismo engloba uma ideia religiosa. E a gente pode mudar essa palavra. Você pode ser selada hoje com esse Espírito. Como eu me abro para ser mais uma vez selada com o Espírito da promessa. Aquele Espírito Santo, a Shekinah, que Jesus, na sua ascensão, nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E neste momento, onde estamos vivenciando uma diferença nessas linhas de tempo, onde a quinta dimensão e quem vive nela vai ficando cada vez mais distante dessas frequências. E quando quem vive na terceira não consegue mais se associar com quem está na quinta, a não ser que ascenda,
Você está sendo convidada hoje para dissolver essas questões, esses karmas de repetição. E estou falando karma de repetição, porque ontem a gente viu o vídeo de uma criança que fala brilhantemente sobre a medicina do alto dos seus, talvez, 6 ou 7 anos de idade, considerado um doutor. É 6 ou 7, doutora Paula? Estou te vendo, sinaliza aí. 5? 5? 5 anos de idade. A criatura ontem estava falando sobre, não sei se era infecção de repetição, alguma coisa. Infecção urinária de repetição, né? E eu fiquei estacionada no vídeo, aí mandei para minha médica. O que você tem a dizer sobre isso? Por favor. Aí ela virou brilhantemente e falou: com certeza esqueceram de apagar a memória dele. Aí nós podemos hoje falar que todos esses karmas de repetição também serão apagados da nossa memória. Se você se abrir para esse batismo do Espírito hoje, para esse selo do Espírito hoje. Se você permitir que esse Espírito cele a sua jornada, e você vai se desvincular. E aí sim, ainda que você sinta que você passe por algumas situações, cada vez mais as energias de quinta dimensão estarão te conduzindo para novas conexões e novos patamares. E você vai se tornar cada vez mais transbordante deste amor. E assim conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E hoje, 126 pessoas aqui, eu quero mais uma vez declarar o meu mais puro amor a cada um de vocês. Quero dizer que a sua união é a minha união. Eu quero dizer que eu torço para que você vibre na frequência mais elevada do teu ser e para que o selo e o batismo do Espírito hoje te faça realinhar e chegar no ponto zero do karma. Ainda que isso não aconteça totalmente, nós vamos dar um salto para este lugar hoje, com esse batismo do Espírito Santo, da Shekinah, da energia feminina, que estará nos realinhando e nos colocando na linha do tempo da união, mais uma vez. E que o dia 18 seja recheado de surpresas na sua jornada. Que você se surpreenda com aquela porta que estava fechada, que se abra. Ou ainda que nada mude, você acorde mudada. E que nada te altere mais. E que você entenda todo o papel deste imenso e glorioso amor que você sente. E que você não duvide mais de que a sua jornada é guiada. E que ainda que nada aos teus olhos humanos e que na sua humanidade você não veja acontecer, que o seu espírito cochiche nos seus ouvidos aquelas palavras de vida e que te façam olhar para frente, antevendo tudo que está em fase de manifestação e, num átimo de tempo, tudo isso vai se manifestar gloriosamente na sua vida. Entregue o seu amor agora para a fonte e para o Espírito. E declare: eu quero me iluminar ainda mais nesse dia. Eu desejo que o código crístico da ascensão, o 717, interrompa neste dia todo o fluxo kármico
que ainda tem doído muito. Eu quero não viver uma felicidade aparente que tem como base conquistas materiais, ou muitas vezes algumas situações que apenas te distanciam do seu ponto de alinhamento e de ascensão e da música da sua alma, da canção da sua alma. Que todos esses movimentos que nós fizemos nos últimos dias, e não foram poucos, de realinhar a mãe, a frequência do pai, e hoje na nossa mesa, que durou 4 horas, nós pudemos perceber a dinâmica de cada uma e como essas dinâmicas se alinham, e como muitas ainda estão vivenciando situações com a mãe. E muitas vezes a falta de uma entrega sua, porque na verdade você é o ponto de luz da sua família. E é você que interrompe todos esses processos kármicos. E muitas vezes, ao interromper e ao vibrar nessa frequência do amor, que nisso conheceremos que somos discípulos de Jesus, amando. E amar não é amar aquela pessoa que te abraça. É muitas vezes amar aquela pessoa que com você ela é muito desafiante. Às vezes com ninguém ela é assim, mas com você parece que ela traz todas as sombras em manifestação para manifestar exatamente no relacionamento que você tem com ela. E esse é o grande desafio do amor. E agradecer a todas essas pessoas que nos desafiam. Porque a cada desafio, a cada ativação, a cada lugar em que a gente sente, aponta para um lugar que ainda tem uma sombra. E ali você tem a oportunidade de iluminar aquele lugar.